start. Oi, gente, boa noite. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre morte e luto. E para começar, eu trouxe um texto que é a parábola do grão de mostarda, que eu vou ler e cada um vai fazendo a sua reflexão para a gente começar o estudo de hoje, tá? Ó, então é a parábola do grão de mostarda. Segundo essa história, a mulher está a lamentar-se incontrolavelmente pela morte do seu amado filho, cujo cadáver ela leva em seus braços. Não parece estar consciente que a morte é um acontecimento terminal, pelo menos para esta existência. Na esperança dela encontrar um antídoto para a doença do filho que lhe devolva os sentidos, ela achou que fosse uma doença. Ela se aproxima de Buda, um dos afamado pelos miraculosos poderes de cura. Então, Buda, ele tinha o poder de curar qualquer tipo de doença. Então, Buda oferece a ela um antídoto, porém não do tipo que ela procurava. Ele a instruiu para que vá de casa em casa por toda a cidade em busca de alguns grãos de mostarda. As sementes de mostarda, diz ele, fornecerão o antídoto. Obrigada. O antídoto apropriado para a doença da criança, isto é, a morte. Porém, ela só deve aceitar a semente de mostarda da casa onde nunca haja morrido ninguém. Nem pai, nem mãe, nem irmão ou irmã, nenhum criado, nenhum animal. Aí ela foi atrás desse grão de mostarda de uma dessas casas que ninguém tenha morrido. Após procurar de casa em casa, ela descobre que nenhuma só casa pode ser achada que jamais haja experimentado a morte de um de seus membros. Em tempo, enxergou a verdade, que é a panaceia para a morte e a tristeza, que a morte é o destino inevitável de todas as criaturas, e que dada a sua inevitabilidade, ela não tinha motivo para lamentações. Aliviada das angústias da falsa esperança e das dores necessárias, dirigiu-se imediatamente ao local onde faz para cremar o cadáver do filho. Então a gente vai começar, cada um com a sua reflexão aí do texto. E aí, gente? Então a parábola. Então, pra gente começar, dando continuidade, né, que a gente já começou, mas continuando as reflexões aí, é que cada um pensa, o que é a vida pra você? Pra gente falar de morte, a gente precisa falar de vida. Onde há morte é porque há vida. Esperar as crianças passarem. Mas hoje tem criança, hein? Meu Deus. Então, o que é a vida? O que é a morte para você? Cada um pensa aí. O que é a morte? Para que eu vivo? Para que eu tô nessa vida? Para que eu vivo? O que te mantém na vida hoje? O que eu gostaria de fazer antes de morrer? Se cada um aqui tivesse 5 minutos de vida, o que cada um ia fazer rápido? Os 5 minutos, vai pensando aí. E é o que dá pra você fazer?
nesse momento? Se vai, só tem 5 minutos de vida. Não espera a morte acontecer se você pode fazer aquilo que gostaria de fazer em 5 minutos agora. E quais são as pessoas que eu gostaria de conversar ou falar antes de morrer? É possível já conversar com essas pessoas? E eu conversando com essas pessoas, se eu tivesse pouco tempo de vida, eu iria morrer tranquilo? Com a consciência tranquila? Então que cada um faça as suas reflexões aí. Então, gente, pegou? Gente, falar de morte é isso aí? Aham. Porque pra gente falar... Oi? Se achegue. Pode sentar. Vou ter reunião agora, você acredita? Amém. Tem jeito de gravar pra mim? Eu assisti depois. Aonde você tá pondo? No YouTube? Eu te mando lá depois. Então, pra gente se preparar para a morte, eu preciso saber viver bem a minha vida. Precisa estar claro pra mim o para que eu vivo. Pra que eu estou viva? Como que eu cheguei até aqui? O que me manteve viva ou vivo? Quais são as minhas forças e as minhas potencialidades que me ajudaram a chegar até aqui? Todo mundo, cada um passou por dificuldades, uns mais, outros menos, alguns por tragédias, outros não, outros mais fácil do que outros. Mas teve forças, dentro de cada um existe forças e potencialidades que fez com que chegasse aqui, porque senão a gente tinha morrido há muito tempo, concorda? Então, que força é essa que cada um carrega e isso, gente, é importante descobrir, porque isso é saber viver a vida. É saber o para que eu estou vivendo a vida. Então, são essas forças que eu carrego? E se tem pessoas que eu gostaria de conversar ou falar antes de eu morrer, se isso vai ser importante para mim, que eu faça agora. Porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Eu não sei se eu só tenho 1 hora de vida, se daqui 1 hora eu vou estar morta. Eu não sei, ninguém aqui sabe, né? Então, que possamos fazer o que eu acho, né, que é o preparar para a morte, de viver a vida. Praticamos isso tudo que a gente está falando é praticando os ensinamentos de Jesus. Se tiver que perdoar, deixa eu perdoar. Deixa eu falar para alguém que eu amo. Porque nós temos uma mania de exaltar a pessoa quando ela morre, né? Vocês já viram isso? Uhum. Gente, aí bota um tanto de flor no caixão, porque aí chega um tanto de flor. E é coroas e mais coroas, que trem caro, e flores, aí vai no cemitério, leva um tanto de flor. Mas aí cada um faz uma reflexão. Será que essa pessoa que morreu, as pessoas que já passaram na minha vida, eu já dei um botão de flor, de rosa pra essa pessoa? Pra que eu vou no cemitério botar rosa lá e flor? Pra um nada ali? Pra um cimento? Então que possamos entregar as flores para quem é vivo. Que eu possa me declarar para quem é vivo, para quem ainda está aqui. Que eu possa elogiar as pessoas que estão aqui ao meu lado, que são importantes. Que eu possa me reconciliar com aquelas pessoas que estão aqui. Que eu possa pedir perdão e perdoar as pessoas que estão aqui. Que eu possa curar as minhas feridas, né? Para eu poder me sentir em paz. Então, que eu faça tudo isso enquanto eu estou aqui, viva em vida, porque isso é viver a vida para poder se preparar para a morte. E aí, gente? De todas as provas da Terra, a maior dor é a perda de um ente querido, não é? Quem já perdeu sabe. E eu falo pra vocês, a pior é a perda de um ente querido. E sabe qual que é a pior da pior? É a perda de um filho. Não existe dor maior. É uma dor dilacerante. Dilacerante.
Quem já perdeu sabe. Então, quem nunca perdeu, a gente não pode. Eu nunca perdi um filho, eu não posso chegar para uma mãe que já perdeu e falar. Eu imagino o que você está passando. Não tem como. Só sabe da dor quem já passou. Isso que seja um bebezinho que é só um feto, que às vezes teve um aborto espontâneo, que a mulher, ela também sente, ela perdeu um filho, e que seja o filho depois de nascido, né? Então, é a dor pior que tem, gente. E tem os tipos de morte que se torna muito pior, que intensifica muito mais a dor, que são as mortes prematuras, mas prematuras para nós enquanto humanos, porque para Deus não foi prematura, não falando sem ser por suicídio, tá? Então, por exemplo, alguém que é jovem, porque qual que é a lei da natureza? São os mais velhos morrerem primeiro que os mais novos, não é? Essa é a lei da natureza. Então é mais fácil, ou menos sofrido, não sei se a palavra seria fácil, mas é menos dolorido perder os pais, que eu sei que é o processo natural, do que perder os filhos. Do que perder os netos, né? Ou às vezes perder sobrinhos, afilhados, enteados. Então, esse é o processo natural da gente perder os mais velhos. Mas vão ter mortes prematuras, que a gente julga como prematura. Que a pessoa tá jovem, ou é criança, ou nasceu. Eu tenho uma amiga que o bebezinho dela tava quase nascendo. E ele morreu dentro da barriga dela. Gente, o caixão desse tamanho, eu nunca fui num velório mais triste, nunca, mais triste do mundo. Não. Muito, mas muito mesmo. Você já? É triste, né? É comovente. Então, é uma morte prematura para nós. Mas para Deus, não foi prematuro. Para Deus, foi o tempo que aquele bebezinho, os 9 meses ali na barriga da mamãe, foi o tempo que aquele bebezinho precisava para o processo reencarnatório dele, para o projeto, para o planejamento de vida dele, né? Então, quando é uma morte que não seja por suicídio e a gente julga como prematura, que a gente fala, nossa, essa pessoa tinha tanta vida, coitado, né? Foi cedo. Nossa, mas os outros estão ali, tá velho, e o velho ficou e esse novo foi. Gente, isso é muito egoísmo da nossa parte, né? E é ir contra, é como se a gente estivesse julgando as leis de Deus. É como se a gente estivesse indo contra as leis de Deus. Então, para nós é prematuro, mas para Deus está tudo dentro do combinado, do que foi planejado lá em cima, né? Por pior que seja. Então, as mortes prematuras, a dor ela é muito mais intensa do que as mortes, né, de acordo com a lei da natureza. Aí eu falei da perda de um filho, que é a pior dor que existe. E a perda, gente, por morte, deixa uma dor e um vazio. Porque assim, a pessoa que perde por morte alguém querido, um pedaço morre. Um pedaço da pessoa vai morrer. Mas morre para renascer, para renascer um novo ser. Então, o vazio que deixa nunca vai ser completado. Provavelmente nunca vai ser completado, vai ficar aquele vazio pro resto da vida. Mas aí a pessoa, ela vai criando recursos saudáveis para poder tentar preencher o vazio ou trazer benefícios para que ela consiga lidar com aquela dor da melhor forma possível. E aí, gente, a doutrina espírita é um desses recursos. É um desses recursos que podemos utilizar para nos trazer esse conforto. Porque quando a gente fala em morte, a primeira reação, geralmente, das pessoas, principalmente pessoas que não têm conhecimento, é entrar no desespero. Eu não vou ver mais a pessoa, e é desesperador mesmo, né? Eu não vou ver mais a pessoa não tá aqui mais do meu lado, e agora eu tô sozinho, ou tô sozinho. Nossa, e agora como é que vai ser minha vida sem o meu filho? Minha vida acabou. Hoje eu escutei de uma pessoa que é jovem, tem 20 e poucos anos, que eu perguntei assim pra ele. Ele falou que tinha medo que os pais morressem, e ele tá pra casar. Aí eu perguntei, tá, mas e aí? E seu pai, sua mãe, sua irmã morrer, como é que vai ser? Eu morro junto. Eu enfio pra dentro de um quarto e lá eu fico.
Eu falava isso, viu, Larissa? Aqui que me ajudou a espiritualidade, o estudar, o Então. aprender. Esse foi o seu recurso, que é um recurso que você tem, que você desenvolveu aí dentro, que você vai estar sempre podendo utilizar. Então, cada um vai utilizando os recursos que tem e adquirindo novos recursos. Porque, gente, por mais dor que seja, né, mas Deus deu a oportunidade de continuarmos na vida. Então, é importantíssimo que possamos valer a pena. E sabe por que valer a pena? Por honra dos que foram. Ontem mesmo eu achei, olhando nas roupas, achei uma bermuda e uma camisa do meu pai. Vai pra mim. À noite. Aí eu olhei assim, deu aquele aperto e falei, não, meu pai tá bem. E, Aí chora, faz uma oração, né? Então a doutrina espírita, ela traz esse consolo, esse conforto, né? Porque ela traz a mensagem de imortalidade. Gente, não é bom saber que as pessoas que morrem aqui vão estar vivos em outro lugar, vão continuar vivos? Então isso traz um consolo de saber que um dia eu posso encontrar essas pessoas, né? Então isso traz um conforto, que é só um tempo, é como se essa pessoa viajasse. Viajou igual o Marcelo, mudou, foi para outro país, ficou um tempão e depois voltou. Aí, ó, que bom. Depois reencontrou quem ele queria, ou quem queria reencontrar. Então é mais ou menos isso, né? Uma hora a gente vai reencontrar. Então a vida, ela não vai terminar no túmulo, igual muitos pensam. E uma coisa também, que é importante a gente diferenciar a morte do desencarne. Porque no Espiritismo fala que a pessoa desencarnou. Só que a morte morreu esse corpo. Acabou, parou de funcionar tudo. Só que o desencarne é o espírito desligar do meu corpo e ir para outras regiões. Então, muitos de nós continuamos lá mortos, mas não houve o desencarne, não houve esse desligamento. Então, muitos espíritos ficam ligados ao corpo e sentindo, gente, toda a dor debaixo ali do túmulo, da terra. Tem uns que sente a dor, sente os bichos comendo, sente o abafamento de estar, né? Meu Deus. Falta. Então isso eles morreram, mas não desencarnaram. Então, quanto é importante, gente, alguém morreu, seja ente querido nosso, seja alguém que a gente ficou sabendo que a gente não tem contato, não tem vínculo nenhum, fazer uma oração, fazer uma prece pedindo para que a espiritualidade, que Deus, que Jesus, que os espíritos de luz possam ajudar aquele ser que morreu a desencarnar, a se desligar e poder ir para um lugar, um hospital, que ele possa receber todos os cuidados, né, as orientações, os esclarecimentos. Porque se nós que ficamos sofremos, quem vai sofre muito, mas muito, que a gente não imagina o quanto mais que nós. Então eles sofrem mais. E se a gente sofre e fica lamentando e chamando por eles, aí que vai sofrer mais, né? Quer dizer que a gente não pode sofrer? Não, que eu vou falar isso, né? Ainda mais como psicóloga, eu não vou falar que não pode sofrer, pelo contrário. A gente tem sim que se permitir sofrer, para passar por um luto normal e saudável. Então, o que mais que a doutrina espírita fala? Que o mundo espiritual lá, né, e o nosso mundo aqui tá sempre em conversação. Então, isso que eu tô contando para vocês foram espíritos que em algum trabalho mediúnico nos comunicou o que eles sentem quando ainda não teve esse processo de desligamento, quando esses espíritos ainda estão em sofrimento. Então, por a gente ter esse diálogo, né, com o plano espiritual, isso traz também, esses conhecimentos nos traz conforto também. E até consolação no sentido de pensar, opa, peraí, então eu tenho a escolha? Eu posso escolher para onde eu quero ir? Eu posso escolher se eu quero ser encaminhado? Eu posso. Eu posso escolher. Na hora eu posso pedir, meu Deus, pelo amor de Deus, meu anjo da guarda esteja comigo, faça uma prece. Desde agora eu vou me preparando. Lembra que eu falei? Eu vou me preparando para a morte. Quer dizer que eu vou para o lugar que eu quero? Eu quero ir lá para o nosso lar, igual no filme. Deve ser lindo lá. Eu queria ir para lá. Quer dizer que eu vou para lá? Não. Né? Mas se eu faço oração, se eu estou mentalizada de coração e de pensamento lá no alto,
eu tenho a confiança que eu vou ser acolhida por algum ente, algum ser, né, que vai me acolher. Então, depende da sintonia do nosso pensamento. Então, por isso que é importante a gente estar sempre vigilante. Porque eu não sei se eu vou morrer daqui 1 hora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então, tomar o cuidado com esses pensamentos. E pensamentos ruins vão vir mesmo. E a hora que vem, eu faço uma oração. Peço para Deus levar os pensamentos, para encaminhar os espíritos que estiverem na minha casa, ao meu lado. Se for alguém que morreu e eu estou muito pensando nele, deixa eu fazer uma oração para essa pessoa. Se eu estou pensando muito, eu faço uma oração e peço para Deus levar para um lugar, né, tranquilo, um lugar de luz, que ele possa receber o tratamento, o socorro que ele precisa. E, gente, outro também consolo, né? Os laços que a gente cria aqui com as pessoas, eles não se acabam. Então, a minha mãe, se falecer, ela não vai deixar de ser minha mãe depois que ela estiver lá em cima. Eu não vou deixar de ser filha dela. Ela não vai deixar de ter o vínculo e o amor que ela tem comigo. Ela não vai deixar de ter essa ligação, né? Então, todos nós aqui, os laços que a gente cria, não vão deixar depois que a gente morre. Tanto os laços bons, positivos, também os ruins. Por isso que é importante. Como que eu quero morrer? Eu quero morrer com a consciência tranquila? Então, peraí, então deixa eu organizar minha vida, falar com quem eu preciso falar, esquecer o passado, deixar o passado lá, né? Perdoar se precisar de perdoar, para que eu possa encontrar essas pessoas que eu tenho esses laços fortes de carinho, de amor, né? De afeto. E a grandiosidade da mensagem de Jesus. Tudo que Jesus veio nos ensinar, tudo que Jesus passou para nós, né? Que é o amor ao próximo, amor a Deus, amor aos nossos inimigos, o perdão. Mas principalmente, né, o que engloba tudo é o amor. Isso, gente, esses ensinamentos é um roteiro para alcançar a verdadeira felicidade. Então, se a gente segue esse roteiro de Jesus, que é amar, amar, amar incondicionalmente qualquer ser humano. É fácil? Não, mas é um caminho, é uma construção, né? E todos nós temos um planejamento aqui na Terra. Cada um tem o seu, né? Que é individual de cada um. E cada um tem diferentes planejamentos. Só que tem uma coisa que todos nós temos igual. Que todos nós temos o mesmo planejamento, mesma programação, que é aprendermos a amar. Porque o amor, ele cura qualquer coisa. O amor, ele cura qualquer doença física, qualquer doença da alma, qualquer doença da mente, qualquer doença nas nossas relações. Então, o amor, ele cura qualquer coisa. Mas o amor verdadeiro, autêntico e genuíno, não o amor adoecido. Isso traz a verdadeira felicidade. O que é um amor adoecido? Possessivo, ciumento, eu acho que eu gosto, eu quero a pessoa só comigo, ela não pode fazer nada. É um exemplo de amor. Mas até nas adoecido. amizades sei Até nas amizades. prejudicial, não é? Você é minha amiga, não é pra você ser amiga da dona Marli, não. Pois É é. só minha amiga. Só chazinho pra mim. Fazer chá pra esse povo, não. Um exemplo. Entendeu? Então, o amor, ele é livre. No sentido de eu respeito você. Você pode ir pra onde você for. Você pode conversar com quem você quiser. Você pode ter as amizades que você tem, que você quer. Então, Eu te amo exatamente como você é. então não Só que o precisa ser nosso errado, amor, só que o nosso amor, isso eu dei um exemplo bem nos extremos, né? Mas tem o nosso amor, de uma forma geral, é um amor adoecido, porque é um amor condicionado. O que é um amor condicionado? Eu amo a pessoa pelo que a pessoa faz pra mim. Se a pessoa é legal comigo, se a pessoa faz o que eu quero, se a pessoa me dá o que eu quero, gente, como é que eu não vou gostar disso? Isso aí não é, mas aí é um amor interesseiro. Mas todos nós temos esse amor. Casa com uma pessoa, de repente essa pessoa começa a fazer um tanto de coisa, você não vai deixar de amar. Nós somos imperfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Então, o nosso amor, a não ser o amor de mãe, né, para um filho. Mas o nosso amor está muito condicionado ainda ao que... O quê? Não, eu ia falar que o nosso amor ele é tão
egoísta, que na ânsia de amar, a gente quer que a pessoa esteja tão perto que a gente implora pra Deus pra que o ente querido não morra. Mas é porque eu amo tanto, deixa ele aqui comigo, é porque o nosso amor ele ainda é muito egoísta. A gente acha que o melhor pra pessoa é estar com a gente. Exatamente. Sendo que o melhor pra pessoa é o desencarne. Aí, não, mas é porque eu amo. Quem não ama não tá nem aí, quem não ama que deixa aí. Não, quem ama, deixa aí. Exatamente. Né? Porque o nosso amor ele é muito limitado. Até o amor de mãe, ele é muito egoísta. Porque assim, na ânsia de querer que o filho esteja bem, de proteger, a gente negligencia muitos aspectos, mas é porque eu amo tanto meu filho que eu não quero que ele sofra. E se eu fizer isso, eu sei que ele vai sofrer, eu não quero que ele sofra. Então, o nosso amor, ele é muito egoísta, né? Ele é mais egoísmo do que amor propriamente. Exatamente, perfeito. Gente, quanto que às vezes a gente vê histórias, né? Ou alguém já passou por isso. Tem uma pessoa querida que tá muito doente e tá assim, no processo já de morte, né? De desencarne. E aí a gente fica segurando aquela pessoa. Vocês já passaram por essa experiência? A pessoa não morre e ela fica ali, ela já tá pra desencarnar. E é como se a gente não deixasse a pessoa morrer, que é exatamente o que a Camila falou. Não, você tem que fica aqui comigo, não morre não. E a gente até em pensamento faz isso com a pessoa. Olha o sofrimento, né? Segurando a pessoa. E aí, e quantas histórias também, que pelo menos eu já ouvi. Inclusive isso aconteceu na minha família, de uma pessoa falar pro pai, né? Uma conhecida lá da família, falar pro pai que já tava na beira mesmo da morte, falar, pai, o senhor pode morrer tranquilo, em paz, e Jesus tá com você, eu te libero. Eu te libero pra morrer em paz. Gente, pensa, uma filha falar isso, que seja pra qualquer pessoa. Eu falei pra minha mãe. Então, isso traz uma tranquilidade pra pessoa que tá morrendo. Então, gente, isso é um amor saudável, né? Isso é um amor verdadeiro. É deixar a pessoa ser livre. Liberar a pessoa. Isso a gente tá falando de morte, mas às vezes é liberar a pessoa até em vida. Pra que prender uma pessoa se a pessoa não quer ficar com você ou porque não dá certo? Então vamos liberar as pessoas. Se a pessoa quiser ficar com você, ela vai ficar. Se você quiser ficar com alguém, você vai ficar, né? Então isso é o amor que Jesus nos ensinou. Que assim, a gente tá aqui para aprender, né? Para desenvolver, para aprendermos um com os outros. Mas é difícil, né? Mas a gente tá aí no caminho, é não desistir e tá sempre trabalhando para melhorar cada vez mais. Maria, é porque já tem uns anos aí que a minha mãe morreu. Minha mãe estava muito doente e eu, assim, eu sempre fui muito apegada com ela. E aí, no dia que eu fui visitar ela, ela tava na medicina, assim, ela tava nua, gemendo, aquele gemido mais triste. E aí eu fui a única filha que vi ela nesse estado, eu e minha avó. Aí eu cheguei em casa e falei assim, oh meu Deus, se for pra deixar a minha mãe sofrendo daquele jeito lá, que o senhor leva ela. Não tô sendo egoísta, não. Aí orei e dormi, né? Larissa, quando foi meia-noite em pontinho, minha mãe... Eu tava sonhando com ela. Olha só. E meu tio bateu na porta e eu não conseguia acordar. E eu acordei, nossa, mas vocês têm um sono muito pesado. Eu falei assim, não, tio, minha mãe morreu, né? Eu falei assim, como que você sabe? Eu falei assim, ela tava aqui agora comigo. Olha só, que lindo. Foi bonito, assim. Foi bonito. Eu acho que se eu não tivesse feito essa oração, eu acho que ela tinha sofrido mais tempo. Exatamente. E pode ter certeza que a sua oração ajudou ela também a ser socorrida, a ser auxiliada. Gente, isso é muito lindo, né? Isso é muito bonito. Então, olha o bem que a gente pode fazer para alguém. Uma simples prece, que na verdade não é simples. Para nós é simples fazer uma prece, não custa nada. Mas o poder que uma oração, uma prece tem, a gente não imagina. É pecado a gente amar uma pessoa que já faleceu? Que já faleceu? É. Não, Não é pecado não, né? não. Porque o amor, ele vai continuar. O amor continua. Continua. Porque essa pessoa que eu usei dela em casa, já não sai da minha cabeça. Todo dia eu rezo pra ela. Isso. Peço a Deus pra pôr ela no mar de roda. Isso. E o dia que eu desencarnar, como o Borderei falou disse, lá no outro planeta já vai se encontrar, eu quero encontrar com ela, quero encontrar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu filho que faleceu. Então eu quero encontrar isso tudo lá pra tomar umas pingas. Vou dar um conselho pro senhor. Troca a palavra pinga por água. Nós vamos tomar umas águas boas lá em cima, que é umas águas com uns remédios bons, viu? Uma cervejinha não pode não? Não, mas a água é muito melhor. A água que o senhor vai tomar lá. Não vai ter pra vender pra nós. Não, mas não é vender. Mas a água que eles vão te dar é das boas. É das boas.
Eu trabalho, porque todo dia eu rezo e peço por ela, para Deus, para ela no bom lugar. Larissa, Maravilhosa, ela brincar com as bocas dele. Continua minha pedindo. cabeça. É tanto que ela como a minha ex-esposa também, que é a mãe do meu filho, também não sai da minha cabeça. Pode continuar pedindo. Porque o sentimento, ele não acaba depois que morre. Que seja de raiva, que seja de amor. Os sentimentos, as emoções, elas vão continuar, né? E por isso que a gente não pode, bloquear, né? Fechar meu coração, não, a partir de agora eu não posso amar essa pessoa, não. Não tem como, né? Porque o vínculo, essa ligação vai continuar. Vai continuar, Mas então pode amar sim. Esse negócio, Larissa, do desencarne, isso é bem sério. Já pensou É a muito gente sério. ficar debaixo do chão É e muito. sentir as larvas comendo a gente? E tem gente que fica anos. Misericórdia, isso aí. Anos, né? Anos e Meu mais Deus anos e do mais anos que céu, a gente eu não não quero imagina. passar por isso, não. Tem Por isso que a gente tá se misericórdia. preparando para poder morrer. Preparando para morrer é viver a vida bem, segundo os ensinamentos de Jesus. Antes meu pai falava assim, Larissa, que ele não queria ser enterrado, não, que era pra jogar ele fora, ou porque diz ele que ia ficar sufocado. Agora você falou isso aí, o pensamento veio nele na hora. Faz sempre, pede sempre, todo Eu dia. peço, É. mas ele tá bem, eu sei que ele tá bem. Então pronto, seu coração continua orando, É, né? mas eu oro. É, Sério isso. muito sério. Gente, olha só, eu trouxe essa mensagem de um livro do André Luiz, que chama Os Missionários. É uma parte lá, e tem toda uma história antes, mas eu não vou contar a história antes não. Resumindo, a esposa, ela dormiu, estava lá dormindo, e ela em espírito foi pedir ajuda junto com uma amiga, foi pedir ajuda para um mentor lá no plano espiritual, o Alexandre. Então elas chegaram lá em cima em espírito e pediu para o Alexandre: Alexandre, eu queria tanto ter notícia do meu marido, saber como é que ele tá e tal. Aí por merecimento dela, né, porque cada um tem um merecimento, cada um, ela pôde ver o marido durante o sono físico. Gente, olha que lindo que é isso. Então ela pôde ser levada. Aí o marido, quando ela chegou lá e viu o marido, olha a mensagem, olha a fala do marido dela, que já tinha desencarnado, falou pra ela, porque ela tava se lamentando, ela tava chorando. Aí ela reunia com a família lá nos almoços, nas refeições, e ficava lá no desespero. Ah, porque agora eu não tenho dinheiro. Ah, porque agora eu não vou trabalhar. Porque agora antes ele era o sustento. E agora como é que vai ser a nossa vida? E ficava naquela lamúria, naquela lamentação. E ele lá no sofrimento. Lá no sofrimento, ele ficava lá sofrendo. Até que ele estava em outro lugar sofrendo, depois ele foi levado para lá. Aí, a hora que ele foi levado para lá, ele recebeu toda a orientação, né, os tratamentos, o auxílio desses espíritos de luz, para poder tranquilizar um pouco o coração dele, para ele conseguir receber a esposa. Porque depois a esposa ia voltar pro corpo, acordar e viver a vida dela. Aí ele falou assim para a esposa, a hora que a esposa chegou: não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Olha só, gente, ajuda-me com a tua fé. Eu vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai, como eu estou procurando aceitar. Olha só, gente, nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Olha que lindo. Estarás em meu coração, onde eu estiver. Tá vendo? Que aonde a gente estiver, a gente vai carregar o ente querido no coração. Aí o marido continua: eu também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. Gente, pra mim isso é lindo. Lindo Transformar demais. saudade em esperança. Pensa. Guarda a certeza de que eu estou vivo.
e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Não é linda essa mensagem? Linda, linda, linda. Linda essa mensagem, traz mais consolo ainda. Então olha o quanto que é bom a gente ter esses conhecimentos do espiritismo sobre a morte, que a morte não existe, né? O desencarne existe, mas a morte do corpo, só que não a morte do espírito, não a morte daquela pessoa, né? Então aquela pessoa ela não morreu, ela só está em outro plano, que eu não consigo ir até lá ainda, né? Mas nós vai, um dia nós chegamos lá. Um dia nós chegamos lá. E às vezes, se a gente, se Deus permitir, porque cada um tem os critérios, os merecimentos, né? Que Deus é que sabe desses critérios. Às vezes Deus permite que a gente visite os entes queridos durante o sono. Não sei, vai que o senhor já visitou essa pessoa querida, vai que já visitou essa esposa, a gente não sabe, né? Mas o importante é pedir que essas pessoas estejam num local de luz, amparados por espíritos da luz, né? Fazer sempre uma prece quando vier no pensamento. E aí, gente, vamos cada um respondendo aí. Quais os recursos, quais as ferramentas, quais as estratégias que eu tenho e que eu utilizo para lidar com as perdas? Igual a Madá. Ela relatou que o espiritismo, o conhecimento espírita, é um recurso para dar esse consolo para ela. Para mim também, Larissa, o espiritismo me trouxe muita força, muito recurso para muita coisa que eu já passei na vida. Isso daqui não envolve só perda por morte. A gente pode perder um casamento, pode perder um filho para a vida, para as drogas. É uma perda. Verdade. Eu posso perder um filho porque não quis mais conversar, não quis mais Eu falei contato. isso com a minha menina. Igual o meu filho, né? Pra mim, ele só fica afastado. É difícil ele Não. aparecer, mas... Ele tá vivo, mas você tá, perdeu. mas- Você perdeu o seu É filho isso. do jeito que você gostaria que ele tivesse, né? Então você perdeu a presença dele ali do seu lado. Verdade. E às vezes a gente vai perder um sonho, vai perder um emprego. Pode acontecer, aquele emprego que eu tanto queria, que me dava um sustento, de repente eu perco aquele emprego, e agora? O que vai ser da minha vida? E agora eu não consegui, tem um mês, eu não consegui um emprego, e aí? A gente pode fazer um comparativo também dessa questão da morte e do luto dentro das próprias casas espíritas. Porque você está falando no sentido amplo da palavra, né? Aham. Mas você é uma pessoa que trabalha aqui no Miramês hoje. Você vem constantemente e de repente, por motivos alheios à sua vontade, você desvirtua, né? Então a gente entende que você vai viver um certo afastamento, a morte, o luto aquilo ali, para você talvez retomar aqui, você precisa estar, né, sendo inserido naquele ambiente novo, sendo preparado para exercer alguma atividade, né? Então acho que se enquadra bem nesse aspecto também. Quando você fala de morte, porque talvez você venha numa continuidade. Aí de repente acontece algo ali que você se perde. Aham. Né? Você precisa passar por um momento, né, de Isso. reestruturação, Isso. purificação, para você talvez até voltar a exercer uma atividade dentro de uma casa espírita. Isso. Que é o processo do luto. Que passa. Legal. É isso aí mesmo, né? Então, que cada um, quais os recursos que cada um tem? Pra não virar e pensar, se alguém morrer, eu morro junto. Orar. A fé. Porque hoje eu sou essa pessoa aqui por causa desse lugar aqui. Porque Larissa eu era difícil. Tá vendo? Menina, pra mim era tudo uma explosão. Agora não, agora eu penso. Quando eu vejo que eu vou fazer um Coisa trem, mais boa. eu falo, opa, tá errado. Volto lá e eu vou orar e eu vou pedir. Quando eu vou deitar, eu falo, Senhor, que os anjos me iluminam, meu sonho, me acalmam. Porque eu era difícil, Larissa, ignorante. Nossa Deus. E eu não vou perguntar aqui não, mas se eu perguntar aqui, falar pra cada um levantar a mão do que era antes e do que se tornou depois, gente, eu também era. Quem me vê aqui hoje não imagina o que eu era, não. Eu era uma oncinha. Ainda. Pimentinha. Tô caminhando. Mas cada um sabe
das suas, né, das suas imperfeições, das suas dificuldades. E que bom que a gente tem os recursos para utilizar, porque é isso. Isso é a gente pegar os ensinamentos de Jesus e a gente colocar na nossa vida, na nossa prática, para poder ir melhorando cada vez mais. Se ontem eu era impaciente, hoje eu sou menos impaciente. Eu ainda não sou uma pessoa paciente, mas eu sou menos impaciente que ontem. Eu tenho certeza que amanhã eu vou ser menos impaciente que anteontem, né? Eu vou ser menos explosiva. Eu vou ser, sei lá, menos o quê? Menos raivosa, menos ignorante. E assim a gente vai indo, né? Menos ansiosa. Menos ansiosa. Menos triste. Muita ansiedade. E eu era muito reclamona, aprendi aqui também. Menos reclamona. É. É isso aí, menos reclamona. Então cada um sabe da sua dificuldade, do calo no pé que tem, né? O importante é a gente reconhecer isso, né? De tirar a ignorância, de reconhecer o que eu preciso melhorar, assumir isto e ir embora, né? Na mudança. E então, depois que a gente fala de morte, de perdas, a gente vai falar de luto. Então, o luto, gente, ele vem após uma perda, após uma, que seja por morte, que seja essas outras perdas, igual a gente falou, uma perda de um projeto, uma perda de um emprego, uma perda de um casamento, uma perda de um filho, uma perda de um sonho que eu tinha, uma perda de uma casa, numa enchente, por exemplo, a perda de um cachorrinho. Então, o luto, ele é um processo de adaptação pós a perda. Então, é o processo de adaptação, que eu vou me adaptar a essa nova realidade que eu tenho. Certo? E o luto, gente, ele é necessário a gente passar. Quer dizer que todos vão passar? Não, porque tem uns que bloqueia isso e às vezes vai ter um luto lá na frente, que a gente, aí é um luto tardio, um luto patológico, enfim, complicado. Mas o luto normal, é importante eu me permitir sentir o que eu sinto, sofrer depois daquela perda. Qualquer tipo de perda que seja. Imediato, né? É, imediato. Eu preciso me permitir. Eu tenho que chorar. É importante eu chorar. É importante eu falar pra quem for. Eu preciso esgotar mesmo o tanto que eu falo. Se você deixa lá pra frente, você vai sofrendo agora e lá na frente também. E fica muito pior. Fica pior. Porque aí fica um sofrimento prolongado. É. Né? E às vezes a pessoa ela vai ficando amarga, vai guardando tristezas e mais tristeza. Aí a pessoa ela não se abre para novas oportunidades, porque o luto, ele é todo esse processo de sofrimento, né, que tem várias etapas, várias ações, várias tarefas que é importante, né, que um profissional ajuda a passar por isso, para chegar, gente, a ter uma aceitação daquela perda ou daquela morte, né? Que é importante chegar na aceitação. É importante eu passar, conseguir passar pela dor. É doído? É, mas eu passo pela dor. Eu vou deixar doer e vou me permitir sentir aquela dor. É importante eu permitir sentir aquela dor. Aquela dor mesmo, aquele vazio. Para eu conseguir me organizar. Desculpa, eu tenho uma dúvida. Às vezes você vai até falar sobre isso mais pra frente, mas é uma dúvida mesmo. A gente tem um tempo, né, do luto e tudo, cada um tem um tempo, né, diferente. Uhum. Mas como que eu vou identificar que pronto, acabou? Eu não, tipo assim, porque às vezes você fala assim, nossa, eu ainda tô nisso, eu não tô, você entendeu? Uhum. Assim, Seu coração vai falar. Linha, sabe, assim, Seu coração vai falar. Vai. O coração, ele sente. O coração sente. Porque aí a dor vai ficando menos intensa. Vai vir na aceitação. Eu consigo falar da pessoa sem aquele desespero do início, sem ficar chorando o tempo inteiro. Porque no início, tá recente, que aí eu falar da pessoa, eu começo a chorar. Amanhã eu falo da pessoa com qualquer um. Alguém pergunta, eu começo a chorar. É na porta do mercado, eu começo a chorar. Então isso vai diminuindo, né? Eu consigo, a gente fala de realocar, de transferir aquela energia que eu despendia para aquela pessoa. Às vezes era uma pessoa que estava ali no leito de morte, então eu gastava tanta energia ali dela. E agora, para onde que vai essa energia que eu tenho? Aí é importante eu pegar essa energia e transferir, realocar para um outro lugar, né?
para fazer sentido. Então é buscar novos sentidos. E o meu coração vai sentir quando aquilo não doer mais da forma que doía. E eu tenho uma aceitação, o coração vai falar. É Vai só ficar... para complementar o que eu estava dizendo, porque você vai fazer um ano que a minha mãe faleceu, em maio agora. Aí, o que acontece? Esses dias, a minha esposa virou para mim e falou assim, a gente estava conversando sobre minha mãe. Não sei, eu assim, sonhei com ela e tal. Aí a minha esposa falou pra mim assim, não, mas você ainda tá vivendo o luto ainda. Aí eu fiquei pensando, como que você... Eu não tinha parado pra pensar que eu ainda estava vivendo o luto. Quando ela me falou isso, eu fiquei, gente, mas será? Mas o luto não é só sofrimento. Sim. O luto é um processo, Aham. né? Então é um processo que você vai passando. Hoje tá ok, tá aceitando. Pode ser que amanhã venha um sofrimento, venha uma tristeza, né? Então o luto, ele é um processo que cada um realmente tem um tempo, né? Pode ser um ano, pode ser mais. Legal. E aí o... Deixa eu ver. Como é que tá o Deixa eu tempo? te interromper. E se esse luto se estender para 10 anos, 15 anos? Então, aí Aí é mais onde sofrimento, né? Aí é onde que é importante ter a ajuda de um profissional para ajudar a pessoa a gente fala de elaborar aquilo. Aí tem que ver o que está acontecendo, onde que empacou. Porque como é um processo, tem várias etapas e tarefas que é importante passar. Né? Etapas. E aí, às vezes, a pessoa ficou numa etapa. Ela ficou ali presa naquela etapa. E não conseguiu sair daquilo. E aí é importante pular para as outras etapas. Né? Porque senão algo fica represado. E tudo que fica represado... Faz mal, eu falo pra minha filha, eu tava conversando com ela hoje a respeito disso. A que mora lá em São Paulo. Porque eu tive, convivi, né, com a minha mãe dentro da minha casa. A minha irmã foi assassinada aos 22 anos e eu falo que a minha mãe morreu junto. Enquanto a minha mãe ficou aqui encarnada, não teve um dia na vida dela que ela não chorasse e não lamentasse a ausência da... Então ela não conseguiu vencer esse luto, Não, ficou represada. Ela ficou presa em alguma etapa ali. Então ela ficou presa provavelmente na aceitação, porque a aceitação é uma das etapas desse processo do luto. Então ela ficou presa nessa aceitação de não aceitar. Ela não conseguiu aceitar, que é a primeira etapa. Assim, É negação. A gente nega, a gente não aceita, a gente não se conforma. e Então a o gente oposto- nega que a pessoa esteja... que é um sentimento. Então o sentimento dentro dessa tarefa é a negação. Então a pessoa ela nega, né, junto com outros sentimentos, que a pessoa não tá ali. Então pode vir a negação. Gente, é muito triste mesmo. Então, gente, quem vive um luto é como se tivesse uma ferida. O luto, a dor da perda é comparada a uma ferida física. Toda ferida no nosso corpo, ela precisa de um tempo para cicatrizar, não é? A gente vai lá, bota um remedinho, a gente cuida, a gente, se precisar ir no médico, se precisar colocar um curativo, então a gente está ali cuidando. A perda, seja por morte ou qualquer outro tipo de perda, ela é uma ferida, só que é uma ferida na alma, é uma ferida emocional. E essa ferida, assim como a ferida no corpo, ela precisa de um tempo. Concordam? Então, cada ferida, ela precisa de um tempo para poder cicatrizar, para poder sentir aquele alívio que precisa. Então, é pensar que é uma ferida, a dor da perda, né? É uma ferida. E o tempo da tristeza, ele é lento. Então, quando a gente sente tristeza, o tempo de sentir a tristeza, que demora a tristeza, ela é mais lento. Quando a gente tá triste, é fácil a gente falar, não quero ficar triste. A partir de amanhã, eu não quero essa tristeza. A gente não consegue. Controla não. Não controla. Por quê? Porque o tempo da tristeza é lento. Porque, igual a ferida física... Peraí, desculpa. depois, vai. Quanto mais você cutuca a ferida, porque assim, começa a dar uma casquinha, a gente vai tirar a casquinha. Aí vai, começa a dar uma casquinha de novo, a gente vai... E aí, quanto mais a gente cutuca a ferida,
mais tempo ela leva pra cicatrizar. E o processo do luto é a mesma coisa. A gente começa a cicatrizar ali a dor, aí a gente vai procurando, futricando as coisas pra ficar lembrando, pra ficar aprisionado naquela pessoa. E aí, cada vez que a gente busca trazer a pessoa pra nossa vida, lembrando que ela partiu, a gente vai lá e abre a ferida novamente. Aí não dá tempo, nunca cicatriza, entendeu? E é assim que a gente faz no dia a dia. Eu falo porque assim, a dor nunca vai passar. A dor nunca vai passar. O que acontece é que com o passar do tempo a gente amadurece e a gente aprende a conviver com a dor de tal maneira que a gente não nota que ela tá ali. Ela está ali, a presença dela é constante. Mas já não impacta. A gente não percebe que tá ali. Porque se antes a gente via alguma coisa e chorava porque, nossa, aquela pessoa ia adorar isso, a gente olha com os olhos e fala assim, nossa, aquela pessoa ia adorar tanto isso seria incrível, então eu vou investir nisso porque vai me remeter àquela pessoa de maneira positiva, né? Então é assim que o processo acontece. Isso é o seu, que é particular de cada um. Então, pra você, e o que você acabou de me falar é algo que acontece com você. Com outras pessoas, não necessariamente vai acontecer desse jeito, entendeu? Porque é muito particular. A dor que cada um sente é particular. Se pra você não diminui, pra outra pode ser que diminui, porque cada um tem os recursos. E dificilmente, gente, nós vamos passar pelo luto de uma forma saudável, porque a gente não sabe como fazer. A gente não sabe. Né? Então, às vezes eu acho que eu tô tendo alguns comportamentos que tá cutucando a ferida, mas às vezes é outras coisas que eu preciso enxergar que tá mais profundo que tá cutucando mais. Que essa ferida, ela não foi, na verdade, cicatrizada, né? Peraí. Então, esse tema que você escolheu é muito triste, por causa que nós estamos passando por uma situação agora. A minha sogra estava doente, ela ficou muito ruim no hospital e ela faleceu. Aí eu quero saber como é que eu faço para lidar, para me ajudar meu esposo, que ele está sofrendo muito. E, nossa, foi tão triste, sabe, ver ela lá daquele jeito, sabe? E, nossa, Ele não vem aqui, não? ele vem, mas Ele vem? mais final de semana. Que Aí ele assiste a palestra. Ele assiste a palestra. E ele tá se sentindo igual você tá falando. Vazio, sabe? Eu falei, nossa, tô me sentindo vazio. Igual uma casa sem móvel, sabe? Ele fica calado na dele, aí eu chamo ele. Senta aqui, não fica só, não deixa ele sozinho, sabe? Porque ele ainda não desabou ainda, sabe? É o processo dele. O que você pode fazer? Que cada um que pode fazer. Marido, você quer minha ajuda pra alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer pra te ajudar? Ele vai te responder. Sim, o quê? Ou não, respeitar. Eles não conseguiram abrir a casa ainda. Respeitar. Nossa, então que cada um sente de um jeito, cada um processa de um jeito. Que aí vai depender de um monte de coisas, né? Um monte de coisas pra cada um processar. Então isso daqui, gente, muitas informações que eu tô trazendo aqui pra vocês é um curso que eu fiz de muitas horas. Então, é muita coisa, né? Porque viver o luto é um processo que vai muita coisa mesmo que a gente não imagina, né? Mas o importante que eu quero que vocês saiam daqui é pensando no seguinte, que num outro momento, na outra vez que eu vier, eu vou continuar. Morreu alguém, primeira coisa, eu fazer uma prece. Primeira coisa, é eu fazer uma prece, pedir para que aquela pessoa seja encaminhada em luz, para um lugar de tratamento, né, para Jesus ou o anjo da guarda acolher ela. Veio a pessoa em pensamento, faz prece sempre, faz prece para sua sogra, todo momento, né, ora para que ela seja encaminhada, faz orações junto com seu esposo também. E é permitir sentir e permitir que o outro sofra também, porque cada um lida de uma forma, né, porque cada um tem um histórico de vida. Quando a pessoa, quando ela estava doente, ela chamou minha filha lá no hospital. Não tive tempo de levar ela, sabe? Mas ela chegou a ver ela lá. Aí, antes dela morrer, ela deu um grito e chamou, o meu irmão tá aqui, o irmão dela já morreu. E ela falou, ele veio me buscar, ele tá me chamando. Então ela já estava sentindo. Já.